Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Bruno Engler, do PL. Vamos conversar sobre pautas importantes para o deputado, como a criação de um banco de dados sobre condenados por homicídios de policiais. O projeto que prevê como sexo biológico o único critério para inscrição em competição esportiva, da relação com o governador Zema, o deputado faz parte da base de apoio do governo na Assembleia, e de eleições municipais. Bruno Engler é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Deputado, obrigada por ter topado conversar com a gente. A gente mostrou ali, antes da gente voltar aqui para o estúdio, que foram mais de 637 mil votos, né? O deputado Bruno Engler é o deputado mais votado da história da Assembleia Legislativa. Eu acho importante a gente falar, mesmo que a gente esteja agora no segundo mandato do senhor, porque isso é muita representatividade, né? Sim, André, graças a Deus a gente teve a oportunidade de ser o mais votado da história da Assembleia, de ser votado em todos os 853 municípios. Então, uma votação que eu recebo com muita alegria, é realmente uma honra e também com muita responsabilidade de saber que tantas pessoas confiaram a minha função de representá-los e contam com a minha atuação aqui na Assembleia para defender os seus interesses. Pois é, e o senhor, já estamos no segundo ano do segundo mandato. Está mais confortável agora? O senhor consegue, já que nos primeiros 4 anos, né, do primeiro mandato, o senhor tomou pé das coisas, agora está mais fácil de trabalhar? Com certeza. Acaba que a Assembleia ela é um aprendizado para a gente. Então, assim, se for pegar a maneira como eu entrei aqui em fevereiro de 2019 e a maneira como estou hoje, realmente aprendi muito, comecei a ter uma compreensão melhor de como a casa funciona, qual que é o caminho das pedras para a gente conseguir avançar nas pautas que são importantes para nós, aquilo que a gente deve fazer também para barrar pautas que a gente considera prejudiciais ao povo mineiro. Então, acredito que cada dia mais a gente vai tendo um conhecimento mais amplo de como funciona o parlamento e como que a gente pode trabalhar de forma mais eficiente para servir os interesses do povo mineiro. Tá ótimo. A gente tem até umas fotos aqui quando o senhor começou na vida política, né? Olha só, tá bem novinho aí, né, deputado? Isso aí deve ser 2015, 2016, na época, manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, já com a figura do então deputado Jair Bolsonaro, que era o nosso pré-candidato a presidente, participando aí também. Desde novo, realmente, o senhor tá bem novinho. Nessa atuação política. Aí tinha o quê? Uns 16 anos, mais ou menos? Por aí. Eu não consigo precisar a data, mas provavelmente uns 18, 19 anos, por aí. Lembrando que o deputado foi eleito, né, com 21 anos. É um aprendizado mesmo que o senhor está tendo até para a vida, né? Sim, com certeza. O senhor tem algumas pautas ligadas à questão da segurança pública. A gente percebe que o mandato do senhor também é voltado, assim como outros parlamentares, à área da segurança pública. Tem um projeto de lei que eu gostaria que quem estivesse em casa conhecesse um pouco, que é o projeto que cria um banco de dados sobre acusados e condenados por crimes contra policiais. Esse projeto está sendo chamado aí, né, até o deputado Sargento Rodrigues chamou de projeto de lei Roger Dias, que é aquele sargento militar que foi assassinado, ele tinha 29 anos, ele foi assassinado durante uma perseguição a um preso, depois de uma saída temporária, esse preso cometeu um crime, enfim, o policial acabou morrendo. Por isso, a homenagem aí desse projeto de lei. Por que pode existir esse banco de dados? Qual que é o significado dele? Olha, a ideia desse banco de dados é justamente para que os nossos agentes de segurança pública eles tenham a informação daqueles que já atentaram contra a vida de policiais, até para ter uma vigilância maior em relação ao comportamento dessas pessoas. O projeto ele foi anterior à tragédia que aconteceu com o Sargento Dias, mas recentemente, como você bem pontuou, o Sargento Rodrigues apresentou uma matéria semelhante, acabou sendo anexada ao meu projeto e de maneira brilhante pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Charles Santos,
foi incorporado muito do que o Rodrigues apresentou também no projeto dele, e eu e ele estamos caminhando junto para que esse projeto possa se tornar lei. Porque realmente, muitas vezes a gente vê que o policial fica vendido. Às vezes até é uma pessoa que está ali próxima dele, um vizinho dele, é uma pessoa que já praticou ameaças contra policiais, que carrega algum sentimento contrário aos nossos agentes de segurança pública, e aí você acaba tendo o policial com alvo nas costas sem nem saber. Então, é uma proposta que eu fiz lá atrás, agora enriquecida por contribuições do Sargento Rodrigues, e a gente espera que o mais breve possível possa estar se tornando lei aqui no nosso estado. A gente pensou, quando fizemos essa pergunta, em relação também ao projeto de lei aprovado na Câmara Federal e que foi parcialmente vetado pelo governo Lula, que é a proibição das saidinhas, porque esse caso do sargento foi exatamente um preso que estava condenado e saiu na saidinha e não voltou. Na verdade, o tema do nosso projeto ele não é tão afeito à saidinha, até porque a saidinha, matéria processual penal, realmente é algo que tem que ser resolvido em Brasília. E aqui eu acho que a gente precisa se posicionar de duas maneiras. Primeiro, parabenizar o Congresso Nacional, que aprovou, tanto a Câmara quanto o Senado, esse projeto de lei do fim das saidinhas, e lamentar que a gente tem na presidência da República um bandido que trabalha para bandidos e não para o cidadão de bem. Esse veto é um absurdo e mostra que o governo Lula, o governo do PT, está mais preocupado com o conforto do vagabundo do que com a segurança das pessoas ordeiras que realmente seguem as leis do nosso país. Então a gente espera que o Congresso Nacional derrube esse veto absurdo e a gente possa ter o fim da saidinha no nosso país. Só lembrando que o veto foi parcial, né? O veto foi parcial em relação aos presos do regime semiaberto. O veto está mantendo as saídas de período festivo, que é justamente o que ocasionou a morte do Sargento Dias. O Sargento Dias ele foi morto por um vagabundo que usufruía da saidinha de Natal e não retornou ao presídio. Então, é essa saidinha que está sendo mantida pelo governo do PT, porque para esse governo mais vale o vagabundo ter uma oportunidade de aproveitar um feriado do que o cidadão ter segurança de andar na rua sabendo que o bandido está na cadeia. A OAB e o Conselho Nacional de Política Criminal são favoráveis ao veto aí do presidente Lula, argumentando que o percentual de presos que não volta é em torno de 6% ou 5% e que esse percentual seria ínfimo em relação aos outros que voltam. O que o senhor diria em relação a isso? Não tem nada de ínfimo. Se um preso fugir, já é prejuízo para a sociedade. Se você soltar 100 mil vagabundos, 5% não voltar, são 5 mil criminosos na rua. E quem vai responder por isso? Porque é muito fácil para o especialista de ar-condicionado, que tem uma boa condição, que tem segurança em condomínio, que mora em um prédio que tem portaria, que tem cerca elétrica, dizer que está tranquilo. Agora, quem está exposto à criminalidade é que sofre. É muito fácil para o presidente Lula, que mora no Palácio da Alvorada, que tem o GSI fazendo a segurança dele, deixar que os bandidos estejam soltos. Mas quem não tem essa condição é que sofre. Então, esses 5% estão infernizando a vida do restante da população. Não tem nada de ínfimo e é uma situação absolutamente lamentável. Como eu falei, é uma inversão de valores. Vale mais o conforto, o bem-estar do vagabundo do que a segurança das pessoas que de fato seguem as leis do nosso país. Tá bom, deputado. Outro projeto que o senhor trata também e que é um pouco delicado e que a gente tem que falar dele é o que fala de sexo e esporte. É um projeto que estabelece que o sexo biológico é o único critério para inscrição em competições esportivas de Minas Gerais. O senhor pode explicar melhor? E como que o senhor responde também às críticas de quem fala que isso pode ser preconceito? Não é preconceito, é simplesmente uma questão de biologia. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, André, é por que existe o esporte feminino? Porque existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Porque senão a gente fazia tudo junto. Por que a gente tem natação masculina e feminina? Por que a gente tem corrida masculina e feminina? Porque os homens, naturalmente falando, biologicamente falando, eles têm uma densidade muscular maior, eles têm uma estrutura óssea maior, naturalmente eles são fisicamente mais fortes e mais ágeis. Então, independente de como a pessoa se identifica, se ela se entende como mulher ou não, se a pessoa desenvolveu uma estrutura corporal biologicamente masculina, não faz sentido ela estar nos esportes femininos, isso é acabar com o esporte feminino. Então, esse projeto é um projeto que visa única e exclusivamente proteger o esporte feminino e proteger as mulheres. Não tem nada de preconceito, é simplesmente ciência e biologia. Se você tem a biologia de um homem, você disputa na categoria masculina. Se você tem a biologia de uma mulher, você disputa na categoria feminina. É o básico. Isso não deveria ser necessário
fazer um projeto de lei. Isso deveria ser o óbvio. Mas, infelizmente, os valores hoje em dia estão tão invertidos que é preciso legislar nesse sentido. E o senhor está encontrando obstáculos para que esse projeto avance em algum sentido? Olha, a gente aprovou ele na Comissão de Constituição e Justiça. A gente sabe que a esquerda tem uma oposição ideológica a esse projeto, então a gente tem que, de fato, avançar nas comissões temáticas para que ele fique pronto para o plenário. Eu não tenho a menor dúvida de que esse projeto vai ser aprovado em plenário, mas a esquerda faz o possível para retardar a tramitação da matéria. Aí o senhor também faz um trabalho de convencimento aos outros parlamentares? A gente busca... Os que não são de esquerda, por exemplo? Não, igual Como eu falei, é o trabalho? eu acho que é uma coisa assim de lugar comum, é óbvio, você manter o esporte feminino para as mulheres. A questão realmente é a gente fazer uso também dos artifícios regimentais que a gente tem, posteriormente até com questão de perda de prazo, para que o projeto ele possa ir a plenário. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter uma votação positiva. A gente só precisa que passe pelas comissões temáticas e fique pronto, apto para ser votado em plenário. Ele está aguardando o parecer da Comissão de Direitos Humanos. O senhor é efetivo da Comissão de Direitos Humanos, que tem muitos deputados de esquerda, né? Sim. Historicamente tem. Como é que o senhor vai trabalhar isso na Direitos Humanos? Exatamente, eu sou efetivo da Comissão de Direitos Humanos, mas é uma comissão de 5 membros, nós somos 2 de direita e 3 de esquerda, a presidência é da esquerda, então não há o interesse da presidência de pautar esse projeto. Eu, inclusive, nem me importo se a Comissão de Direitos Humanos fizer um relatório contrário. Não tem problema. Precisa soltar o projeto para que ele possa tramitar. Mas o objetivo é justamente atrasar a tramitação do projeto. Então não há interesse por parte da presidência de colocar esse projeto em tramitação. Então vamos aguardar. Deputado, o senhor também tratou de um caso que é muito importante para os municípios, né? A gente está aí às vésperas de eleições municipais, que é a questão do ICMS educacional. A Assembleia aprovou um projeto no final do ano passado, indicando novos critérios de distribuição do ICMS educacional, valorizando as cidades que têm os melhores índices educacionais. Só que esses critérios acabaram causando problemas para cidades que têm muitos estudantes, né? Por exemplo, as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, os prefeitos estão dizendo que em conjunto, podem ter prejuízo de até 500 milhões de reais em função da não vinda desse dinheiro. O senhor apresentou um projeto de lei da revisão dessa distribuição, prevendo que 50% do ICMS distribuído com base no índice de desempenho escolar também leve em conta o número de estudantes. Como é que é esse projeto? O senhor acha que ele vai solucionar esse impasse? Esse projeto, na verdade, é para fazer uma correção de uma votação que a gente teve, que foi, sim, uma votação bem intencionada. Não é um projeto que eu estou aqui para criticar. O projeto do deputado Zé Guilherme, ele trouxe critérios que são importantes de você valorizar escolas que conseguem atingir índices de educação positivos, entregar uma educação de qualidade para os alunos. Só que a ideia é ótima, inclusive, a ideia né? é boa, mas o que acontece? Antes a gente tinha divisão única e exclusivamente pelo número de alunos. E agora, com esse projeto que a gente aprovou, a gente tem única e exclusivamente pelo critério qualitativo. E aí você acaba que escolas que têm um número, e cidades que têm um número muito pequeno de alunos, podem vir a receber um recurso muito maior, enquanto cidades que têm um número enorme de alunos recebem, por aluno, um número que é ínfimo. Isso foi até uma preocupação que foi trazida a mim pelo prefeito de Betim, Vitório Medioli. Ele me apresentou uma grande consternação nesse sentido. E a ideia do nosso projeto é justamente fazer um ponto de equilíbrio entre o que a gente tinha antes e o que a gente tem agora, que é 50% pelos critérios de qualidade que estão colocados, mas também 50% pelo número de alunos, para que você premie aqueles que conseguem entregar uma boa educação, mas que não desconsidere o número de alunos, para que realmente você tenha uma distribuição justa desse recurso. Perfeito. E o projeto está em que pé? O projeto, na verdade, ele está ainda engatinhando, ele precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pelas temáticas, para que a gente possa transformá-la em lei. Podemos falar um pouquinho da relação do senhor com o governador Zema? Sim. O deputado é do PL, o partido que faz parte da base de apoio do governador Zema. O senhor chegou a ser vice-líder, acabou saindo da vice-liderança. Como é que é a relação do Bruno Engler hoje com o governador Zema? Olha, minha relação com o governador Zema é absolutamente tranquila. Inclusive, se pegar aqui o meu histórico de votação aqui na casa, eu tenho convicção que, na imensa maioria das vezes, a gente vota junto com o governo. Obviamente que a gente não concorda em tudo. Em alguns momentos, tive sim discordâncias pontuais com o governo de Minas, já fiz cobranças daquilo que eu entendi. Foi especificamente sobre o aumento do ICMS, sobre os supérfluos, que gerou
esse desentendimento? Na verdade, assim, há uma incerteza nesse sentido, porque realmente não votei com o governo, não queria votar aumento de imposto, é uma coisa que é minha, e aí acabou que fui retirado da vice-liderança, colocaram até um colega do nosso partido, que muito próximo do governo também, um grande parlamentar, que é o deputado Coronel Henrique, mas eu não tenho problema nenhum em relação ao governo, como eu disse, na maioria das vezes a gente converge, tem coisas pontuais, como essa votação do ICMS, que eu não concordo com aquilo que o governo propõe, e eu tenho total autonomia também, acho que todo parlamentar tem, para votar contra nesse tipo de situação, que foi o caso do aumento de imposto. Deputado, em relação ao momento que a gente está vivendo agora, os deputados agora vão começar a votar os vetos do governador, algumas propostas de lei apresentadas no ano passado, que foram aprovadas aqui na Assembleia, foram levadas ao governador, o governador vetou parcialmente ou totalmente. Agora, cabe aos deputados concordar com o governador ou discordar. Como é que o senhor está trabalhando nesse sentido agora, dos vetos? O senhor vai trabalhar para que os vetos sejam mantidos? Olha, eu acho que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar com calma as justificativas do governador, né? Porque ele não simplesmente veta, ele explica o porquê de ter vetado. Eu não estou com a posição de trabalhar pela derrubada dos vetos, também não fiz compromisso nenhum com o governo de votar pela manutenção, acredito que cada matéria a gente vota de acordo com o interesse do povo mineiro, mas eu acho que mais importante do que a própria questão dos vetos em si é a gente poder destrancar a pauta para votarmos outros projetos de lei de interesse do povo mineiro, porque agora com a pauta trancada a gente não consegue votar mais nada, só os vetos. Agora tem 3 que estão trancando a pauta. Hoje, 16 de abril, né, que nós estamos gravando o programa, então provavelmente pode ser que haja reuniões aí para frente que modifiquem isso aí que a gente está falando, A gente já né? tem, igual você falou, né, hoje, 16 de abril, a gente já tem uma extraordinária hoje, às 5 horas. Se a gente não conseguir votar, que pelo menos a gente avance aí na questão da discussão, que a gente tenha um trâmite mais célere, justamente para destravar a pauta e a gente poder votar projetos de deputados que são de interesse dos mineiros. Agora eu vou perguntar o que está todo mundo te perguntando, né? Eleição em Belo Horizonte. O deputado é pré-candidato pelo PL, à Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor se candidatou em 2020, ficou em segundo lugar, com 10% dos votos dos belo-horizontinos. O que mudou, deputado, de lá para cá? Olha, eu acho que mudou muito a condição e a estrutura da nossa pré-candidatura. Eu fui candidato em 2020 pelo PRTB, que era um partido nanico, com 0 segundos de rádio, 0 segundos de televisão, sem direito à participação em debate. Eu, inclusive, à época, fiz um acordo com o presidente nacional do PRTB que eu teria autonomia para gerir a minha candidatura. Esse acordo não foi cumprido pelo partido. Eles tentaram colocar um vice na chapa que eu não concordava, então a gente acabou indo à justiça. Enfrentei essa dificuldade também de ter uma condição de vice judicializado. E não tinha nenhum tipo de estrutura financeira. A gente fez uma campanha com aquilo que a gente conseguiu arrecadar de doadores, sou muito grato a todos que ajudaram, mas que não tinha a menor condição de competir com as campanhas milionárias que eu enfrentava. E mesmo com todas essas dificuldades, a gente ficou... as pesquisas todas me jogando para baixo, eu esqueço disso, na época, dizendo que eu estava em 4º lugar, inclusive no sábado, às vésperas da eleição, a última pesquisa que saiu foi do Ibope, dizendo que eu estava em 4º lugar com 3%. E depois, no dia da eleição, eu estava em 2º lugar com 10%. Mas, enfim... O senhor competiu com o Alexandre Calil. Competi com o Alexandre Calil, que foi reeleito em primeiro turno. Fiquei em segundo, mas não foi o segundo turno, porque não teve segundo turno. E agora é um cenário completamente diferente. Hoje eu estou no PL, que é o maior partido do Brasil em representação na Câmara dos Deputados. Temos o PP já na nossa coligação, só esses 2 partidos já vamos ter um tempo considerável de rádio e televisão, vamos ter participação nos debates, conto com apoios importantíssimos, como do Nicolas, que é o deputado federal mais votado da história de Belo Horizonte, mais de 300 mil votos só em BH, do senador Cleitinho, que é realmente o grande senador da direita pelo nosso estado de Minas Gerais, e principalmente do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, que Tem uma imagem para mostrar. O grande líder de direita no nosso país. Então, eu acho que a nossa campanha, ela tem, a nossa pré-campanha, no caso, né, ela tem uma viabilidade muito maior do que há 4 anos, e creio que dessa vez realmente a gente tem condições de ganhar a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor acha que o eleitorado belo-horizontino tem uma tendência a votar com a direita? Olha, eu acredito que sim, principalmente por causa daquele senhor ali que está na foto, né? Tanto em 2018 como em 2022, o presidente Jair Bolsonaro foi vitorioso aqui na capital, tanto em primeiro como em segundo turno.
nos dois pleitos. Então mostra realmente que o eleitor belo-horizontino ele tem essa disponibilidade de votar em candidatos de direita, porque o grande representante da direita no Brasil é o presidente Bolsonaro. Então cabe a mim, através da minha pré-campanha e lá na frente da campanha, convencer essas pessoas que já votaram no presidente Bolsonaro que o melhor projeto para Belo Horizonte é realmente a minha pré-candidatura. Bom, a grande questão agora é quem vai ser o vice do deputado Bruno Engler na Prefeitura de Belo Horizonte. Deputado, a gente tem aí nomes cogitados. O deputado João Leite, né, ex-deputado, que já foi também candidato a prefeito de Belo Horizonte. Temos a Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão do governo Zema. Como é que está aí essa disputa para ver quem vai ser o vice do deputado Bruno Engler? Olha, eu acho que até o período das convenções, que é em agosto, tem muita coisa para acontecer. A decisão de quem será o vice não é uma decisão só minha, é uma decisão de grupo. Passa pelo nosso partido, PL, passa pelos partidos que estão somando forças conosco e certamente o vice ou a vice, né, vai ser uma pessoa que venha a somar a nossa pré-candidatura, que venha agregar a nossa chapa, tanto no sentido de melhorar a nossa perspectiva de votação, como no sentido também de ajudar a governar Belo Horizonte em caso de vitória. Então, ainda tem muito tempo para fazer essas construções, isso só vai ser oficializado em agosto, na época das convenções, mas a gente está muito tranquilo de saber que vai ser uma pessoa que vai estar somando conosco e ao nosso projeto e gerando aí uma chapa com candidato a prefeito e vice com totais condições de levar essa eleição. Que bom. Olha só, outros nomes são lembrados aí agora nessa pré-candidatura, lembrados pela pesquisa. O senador Carlos Viana, do Podemos, que também apoia o presidente Bolsonaro, que tem afinidade aí com o PL. O deputado Mauro Tramonte também é lembrado nas pesquisas. Do Republicanos, que também é mais ou menos ali namora com a direita. Alguns desses nomes o senhor acredita que vão alavancar para agosto? Olha, eu não estou numa posição assim de fazer uma avaliação de como vai ser a pré-campanha e a campanha de cada um deles. Eu acho que os nomes que você citou têm total legitimidade de serem candidatos e, se o forem, nós vamos debater e discutir Belo Horizonte, mas estando onde estou, que é o PL, com os apoios que eu tenho do Nicolas, do Cleitinho, do presidente Bolsonaro, eu estou tranquilo que o eleitor belo-horizontino vai reconhecer que a pré-candidatura da direita em Belo Horizonte é a nossa. Então eu estou preocupado em fazer a minha pré-campanha, lá na frente fazer a minha campanha, apresentar o projeto que nós temos para Belo Horizonte. Eu acredito que naturalmente esse eleitor vai se identificar e vai caminhar conosco. Se eu tivesse que escolher um adversário da esquerda, quem que o senhor escolheria? Rogério Correia, Bela Gonçalves? Eu acho que a esquerda tem a legitimidade de apresentar seus candidatos. Eu acho que a esquerda, por onde ela passa, é um desastre. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a memória recente do pior governador da nossa história, que foi o Fernando Pimentel, e a gente não quer ver esse filme repetido em Belo Horizonte. Então, tenho toda a tranquilidade de debater com esses nomes ou outros nomes que a esquerda apresentar, mas com a plena consciência que seria desastroso para a nossa capital, como é para qualquer município, ter a esquerda à frente do poder municipal. Quais os principais problemas que o senhor vê hoje em Belo Horizonte, rapidamente, se eu tivesse que elencar, que a cidade precisa melhorar? Olha, eu entendo que a gente tem um problema muito grave de mobilidade urbana. Isso passa também pela questão de transporte público, mas não só transporte público, até pela questão de infraestrutura. Hoje o trânsito de BH é muito caótico. Eu tenho uma atenção muito voltada, como a gente até já pontuou aqui na entrevista antes, para a área da segurança pública. Eu acho que ela pode e deve ser melhorada no nosso município. Inclusive, eu acho que a Guarda Municipal ela é subaproveitada nesse sentido. Ela poderia ser muito melhor empenhada para dar mais segurança ao cidadão belo-horizontino. E agora a gente está vendo aí, né, com esse surto de dengue no nosso país, que a infraestrutura de saúde também tem sofrido na nossa capital, não está conseguindo atender a demanda e as pessoas têm tido muita dificuldade no atendimento da saúde. Então eu diria que essas três questões hoje pode-se dizer que são as principais na nossa cidade: saúde, mobilidade e segurança pública. O senhor vai trabalhar para o governador Zema te apoiar, pelo menos num segundo turno, possível segundo turno? Olha, eu acredito que sim. Como eu disse, eu e o governador, a gente concorda na maioria das coisas. Hoje eles têm uma pré-candidatura lançada, que é da secretária de Planejamento, a secretária Luísa, que é legítimo.
A gente tem um espaço completamente aberto de diálogo para com o governador e o seu grupo. Se for possível caminharmos juntos uma composição agora no primeiro turno, ótimo, eu acho que fortalece e a gente vai ter uma candidatura ainda mais robusta para Belo Horizonte. Agora, se não for possível, tudo bem também. Eu acredito que num segundo turno, contra alguém mais para o campo da esquerda, naturalmente o governador deve caminhar conosco e será mais do que bem-vindo. Então a gente tem portas abertas sim para ter o governador conosco, eu acho que seria de grande valia. Tá bom, deputado, obrigada por ter compartilhado seu conhecimento. Eu que agradeço Boa o espaço. sorte nessa empreitada. Obrigado. Que o senhor tenha muito sucesso aí, tá? Muito obrigada, então, pela entrevista. Prazer participar. A gente conversou com o deputado Bruno Engler, do PL, falamos sobre vários assuntos, a criação de um banco de dados sobre condenados por homicídio de policiais, o projeto que prevê o sexo biológico como único critério para inscrição em competição esportiva, falamos da relação do deputado com o governo Zema e também de eleições. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Nos assista no podcast ou no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.